Amém, glória a Deus. Que bela canção, né, irmãos? Que mostra o cuidado de Deus, um Deus que jamais nos deixa, que jamais nos desampara. Tem maravilhosas promessas para nós. Nós passaremos agora para a meditação da palavra, e como foi avisado, né, durante a semana, nosso querido irmão Samuel Nunes é seminarista e faz parte da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. É isso, Samuel? Ele Exato. Ele nos trará a palavra. Desde já queremos agradecer imensamente ao seminarista Samuel por aceitar o nosso convite e também por nos ceder o link que estamos usando desde o domingo passado. É o Samuel que nos cede aí. Que coisa boa. Que Deus o abençoe grandemente, meu irmão. E então, a palavra está contigo aí. Que o Senhor te use para a glória do seu santo nome. Amém, meus irmãos. Boa noite a todos. É um privilégio poder participar desse culto ao nosso Senhor, ao nosso Deus, ainda que separado aí pela distância, né? E uma distância um pouquinho grande, né? Mas unidos pelo amor em Cristo Jesus. Bom, como o nosso querido pastor, eu agradeço aqui ao pastor Adonias pela oportunidade também, pelo privilégio de poder cultuar com vocês, né? É um privilégio mesmo. Para quem não me conhece ainda, né, eu sou Samuel, como já apresentado, sou seminarista da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro e atuo como evangelista em uma das congregações que fica no extremo sul de São Paulo, já divisa com Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, bem longe. É muito longe, nós estamos em dois extremos mesmo, né? Estou aqui, onde eu fico situado aqui é sentido ao Paraná, né? Então eu estou aqui bem próximo à rodovia que dá para o Paraná. Então nós estamos bem distantes aí, e isso que é o glorioso da Irmandade Cristã, ainda que separado por fronteiras, por distância, estamos unidos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, eu preparei uma devocional, na verdade uma devocional que eu já venho trabalhando nela, na nossa igreja aqui em São Paulo, na congregação. Nós já há um tempo estamos falando de escatologia, estamos trabalhando em cima de Mateus 24, há uns 4 domingos, e encerraremos domingo que vem aí os temas escatológicos dentro do Mateus 24, mas eu não vou falar de Mateus 24, eu vou continuar no tema que eu estou tratando com a igreja, mas eu lerei com vocês Apocalipse 21. Né? Enquanto vocês aí abrem a Bíblia de vocês, Apocalipse 21, né? Curioso, né, que nós estamos vivendo uma fase atípica, né? Talvez muito de nós aqui, bom, talvez não, com certeza todos nós aqui jamais pensaríamos em viver este momento, né, de culto à distância, de uma epidemia, né, ou uma pandemia, melhor dizendo, né, uma pandemia que atingiu aí o mundo todo. Jamais pensaríamos em viver este momento. Mas aqui eu quero, como introdução aqui, para a gente pensar aqui na proposta que eu vou colocar desse texto, eu não sou tão assim, eu sou um pouco jovem, então o que eu vou falar aqui não é porque eu vi, mas é porque eu vi na internet, alguém falou para mim, eu fui consultar, né? Tinha um programa de televisão lá no Silvio Santos, que era o Troca ou Não Troca, né? Então ele pegava lá uma esponja de lavar louça e falava para a pessoa: você troca essa esponja de lavar louça por uma casa, por um aparelho de televisão? E a pessoa falava sim, ela trocava então a esponja pela televisão. Depois ele falava: você troca essa televisão por uma máquina de lavar? Aí a pessoa não ouvia nada, né? Falava não. E assim ia, né? E no final a pessoa acabava muitas das vezes perdendo, sem ela saber, óbvio, né? Um prêmio muito bom, que era uma geladeira, uma máquina de lavar ou uma televisão, por uma esponja de lavar ou por um pegador de macarrão, alguma coisa do gênero assim. Eu não vi isso aí, eu sou muito novo para ter vivido essa época, né? Mas o Tiago, por exemplo, e a Tânia presenciaram isso aí, que eles eram adolescentes nessa época, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque se neste momento, né, fosse oferecido, né, claramente e objetivamente, fosse oferecido para nós a proposta: olha, após sofra o que você está disposto a sofrer uma pandemia, a sofrer com todos os, com todas, com toda
com toda a problemática que vai gerar uma epidemia, e após isso você está garantido no céu? Bom, é óbvio que ninguém de nós recusaria isso. Fala, não, pode vir 2 pandemias. Uma não, pode vir 2, que eu estou disposto a suportar tudo isso, desemprego, suportar aí perder pessoas, mas após isso eu estarei garantido no céu, né? Claro que essa proposta não é uma proposta fictícia, mas é uma proposta bíblica, né? Está na Bíblia relatado que para nós há um convite a viver com Cristo, né? E esse convite não foi feito por nenhum pastor, por nenhum religioso, e muito menos pelo Silvio Santos. Foi feito pelo próprio Deus, né? O próprio Deus encarnado, ele veio a essa terra e nos prometeu algo glorioso. E é sobre isso que a gente quer, sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Leamos então Apocalipse, os primeiros versículos do capítulo 21, e o Tiago pode projetar aí para a gente ver. Eu vou estar lendo numa versão diferente, mas você pode estar acompanhando na nossa versão, que é a revista e atualizada. Eu tenho trabalhado com uma versão da NVI, só para a gente ter um comparativo aqui. Tá? A gente lê na RA e eu leio aqui na NVI. Diz assim, só os 3 primeiros versículos. Tá? Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi forte voz do que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Somente até aqui, o versículo 3, depois a gente lê mais alguns versículos desse texto. Meus irmãos, o livro de Apocalipse, logo quando as pessoas se convertiam um tempo atrás, era o livro do medo. As pessoas tinham pânico de ler o Apocalipse. E quando você é novo convertido, diz, olha, não começa por Apocalipse, não. Leia os evangelhos, leia Salmos, né? O Apocalipse é muito pesado, é muito hard, né? Então, procure os evangelhos. Tal. E não é errado esse conselho não é errado, não. E assim eu cresci, né? Ouvindo que Apocalipse é um livro difícil de entender, é um livro muito complicado, tem muito simbolismo, tem muita alegoria. E aí, quando eu comecei a estudar, eu fui ver que o nome do livro chama-se Revelação. Então, como que uma revelação pode ser difícil de entender? É meio complicado esse termo. Né? Como que uma revelação, algo revelado, é difícil de entender? Né? E aí, quando você começa a estudar o livro do Apocalipse, você começa a entender as riquezas, né? E o quão glorioso é esta carta que foi nos deixada. Então, eu carinhosamente chamo o livro das Revelações, ou o livro do Apocalipse, de a Carta da Esperança. Por que a Carta da Esperança? Porque o livro não termina com um final triste, mas ele termina com um belo final feliz, que nem os maiores produtores de Hollywood poderiam projetar um final feliz como este livro termina. Depois de tantas catástrofes, depois de tantos percalços que acontecerão com a humanidade, depois de desolações, pragas, flagelos, né? Depois de tanta coisa, o livro termina com uma esperança para os eleitos de Deus. Então eu chamo esta carta de a Carta da Esperança. Mas sabemos que essa escrita ela foi feita pelo apóstolo João, foi revelada a João, o apóstolo, jogado numa ilha para condenados perigosos. Diz a história que tentaram matar João de todo jeito, de todo tipo, mas não tiveram êxito. Então pegaram o apóstolo, o último ainda vivo, né, e o jogaram nessa ilha chamada Patmos, que era uma ilha perigosíssima, era uma ilha com serpentes venenosíssimas, né, que ninguém conseguia sobreviver nessa ilha, porque era picado diuturnamente pelas víboras que ali estavam. Né? E alguns teólogos liberais, ou alguns que não creem na escatologia bíblica, dizem que foi por isso que João escreveu o Apocalipse, porque depois de tantas picadas, João começou a ficar meio que como se tivesse tido uma anestesia. Então João começa a ter delírios, né? O que não é verdade isso, porque o livro de Apocalipse passou por
por uma averiguação profunda antes de entrar no cânon das Escrituras. Então, o livro de Apocalipse foi feito nesse contexto. João, o último apóstolo, tendo as revelações do Senhor acerca daquilo que ia acontecer à humanidade. Meus irmãos, Jesus em Mateus 24, ele, questionado pelos seus discípulos, ele começa a narrar aos seus discípulos, começa a conversar com os seus discípulos, dando a eles como é que aconteceriam. Porque a pergunta dos discípulos é: Senhor, quando acontecerá isso que o Senhor está dizendo aí? O Senhor diz que não vai sobrar pedra sobre pedra em Jerusalém que não seja derribada, né? Vai acontecer um grande cataclisma. E quando isso vai acontecer? Dá-nos um sinal, mostra isso para nós. E talvez seria a nossa pergunta também a Jesus Cristo, né? Senhor, mostra, dá-nos um sinal de quando isso vai acontecer. Será que o coronavírus é o grande sinal de que Jesus está voltando? Será que o gafanhoto aí é mais um sinal? As trevas que estão se aproximando aí na Índia também são sinais da vinda de Jesus? E alguns brincam, só são 3, faltam mais 7 aí, inteira as 10 lá do Egito, então nós já estamos com 3 pragas se aproximando, então 10 fechou, Jesus volta. Meus irmãos, Mateus 24, Jesus dá os sinais de quando a sua vinda, que nós deveríamos observar para quando seria o momento glorioso da vinda de Jesus Cristo, onde ele colocará todas as coisas nos seus devidos lugares, né? E eu observei muito bem nesse período de pandemia, eu fiz questão de assistir muitas lives de diversas igrejas, né? Conversei com bastante pessoas acerca das expectativas, dos projetos pós-pandemia, ou como eles estavam lidando com este período. E impressionante que o que Jesus diz em Mateus 24 se cumpre de uma forma clara, de uma forma tão óbvia nos dias de hoje. E o meu espanto é como é que as pessoas não percebem isso, né? Como é que não estão apercebidas diante de que Jesus falou. Notem, as primeiras partes de que Jesus dá o sinal lá em Mateus 24, Jesus fala da grande tribulação, né, que viria sobre a terra um período muito grande, de grande sofrimento, onde ele diz ali que aquela geração de discípulos é para aquela geração que iniciaria ali os sinais, sofrimento horrendo. E nós vimos isso ao longo da história. Quanto sofrimento o povo de Deus passou, quanto sofrimento o povo de Deus teve que suportar, não só os judeus, né, lá no ano 70, mas a igreja do primeiro século, a igreja medieval, a igreja reformada, a igreja pós-reforma, né? A igreja, quando vai desbravando fronteiras, entrando na Ásia, entrando na África, entrando aqui na América, o quanto ela sofre, e quanto ela sofre nos dias de hoje ideologicamente, né? Mas isso é apenas um sinal daquilo que Jesus falou, né? E ainda está por vir coisas piores sobre a face da terra. Jesus disse que viria um tempo de grande tribulação, uma tribulação que jamais vista. Então, você pensa comigo aqui, o mundo passou por muitas pestes, o mundo passou por muitas pragas, passou por 2 grandes guerras que acometeu milhares de mortos, né? Tivemos outras pandemias piores do que essa que nós estamos passando hoje, né? Que já está na casa aí dos milhares de pessoas falecidas. Tivemos aí tsunamis, maremotos, mas a Bíblia diz que haverá um período ainda pior do que isso, né? Pior do que isso. Mas depois Jesus diz ainda, fala do sinal da vinda do Filho do Homem, como é que se dará a vinda de Cristo. E ele dá algumas prerrogativas ali muito claras, né? Ele fala da observação à figueira, do que assim como nós observamos as flores, né? E as flores nos dizem quando é que muda a estação, né? Então, quando está se acabando o inverno, a gente percebe isso pelas folhas ou pelas folhas das árvores, pelas flores que desbrotam e aí vão dando as suas folhas, a gente já sabe que o verão está se aproximando. Jesus usa esse exemplo, um exemplo da botânica, para conversar ali com seus discípulos. Depois ele vai falar que a humanidade estaria se comportando como nos dias de Noé. Como eram nos dias de Noé? Nos dias de Noé não tinha nada nada assim especial. Não era uma geração, por exemplo, como
de Sodoma e Gomorra, que em outra parte Jesus vai comparar também os finais dos tempos como Sodoma e Gomorra, mas ele diz, olha, será como nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento. Olha só, Jesus falou de algum pecado? Não. Não é pecado comer, né? Não é pecado beber alguma coisa que você goste, um refrigerante, um suco, alguma coisa. Não é pecado. Não é pecado você casar, né? Os solteiros que o digam, estão ansiosos para casar, né? E não é pecado. Então essas coisas não são pecados. O que Jesus está dizendo ali é que o fim do tempo marcaria por um distanciamento das pessoas para com a fé cristã, com a fé em Deus. Os fins dos tempos marcariam uma insensibilidade do homem, da humanidade para com Deus. As pessoas não vão mais se sentir atraídas pela fé bíblica, pela fé que as Escrituras nos apresentam, por aquilo que representa o cristianismo. As pessoas viverão sua vida, comerão, beberão, casarão, darão-se casamento, trabalharão porque estarão lá nos seus afazeres, né, trabalhando no campo, trabalhando no moinho. As pessoas estarão preocupadas com os seus afazeres domésticos, com a sua vida cotidiana. Mas, assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho de Deus. Então, o fim dos tempos, mais do que as grandes marcas, terremotos, tsunamis, pestes, mais do que tudo isso, a maior observação que nós devemos ter acerca dos fins dos tempos, segundo Mateus 24, são duas, na minha opinião. O avanço da falsa doutrina, dos falsos mestres, né? O crescimento de falsos mestres que se dá logo no começo de 24, e a insensibilidade da humanidade para com Deus. Rapidamente, meus irmãos, se vocês pensarem rapidamente, a Europa hoje é uma Europa desviada. É uma Europa ateísta. Um país como a Inglaterra, que promoveu pregadores maravilhosos, como John Wesley e como outros grandes homens de Deus, né? John Wycliffe, que para mim é um dos gênios da teologia cristã, né? A Inglaterra hoje é a Inglaterra de Richard Dawkins, o maior ateu no mundo hoje, ou um dos maiores, que promove os seus livros contra a pessoa de Deus, né? O Reino Unido, a Europa em si toda está tomada pelo ateísmo e o avanço do islamismo, cada vez mais se distanciando do Deus da Bíblia. Aqui na nossa América, né, Sul, Central e Norte, nós vemos os falsos mestres crescerem. A cada dia surge uma nova heresia, a cada dia surge um novo pensamento, né? A cada dia surge um novo entendimento de como ler as Escrituras. Então, eles vêm com as suas distorções teológicas, dizendo, não é assim, né? Você não deve ler a Bíblia como foi ensinado para você até hoje, de uma forma ortodoxa, mas a Bíblia é um Deus que vai se relacionando com você, que vai te conhecendo, e ao passo que você vai conhecendo o seu futuro, esse Deus vai conhecendo com você. Ele não é como se dizia, onisciente, onipotente, porque, vejam só, um Deus que é todo-poderoso não pode permitir que crianças, pessoas inocentes, morram de uma praga mundial como essa do coronavírus, né? Então, logo, se ele soubesse que isso ia acontecer e ele fosse todo-poderoso, ele evitaria isso. É o grande dilema de Epicuro, né? Eles só estão trazendo à tona algo que Epicuro lá atrás, o filósofo Epicuro, se desdobrou em tentar explicar. Então, o avanço dos falsos mestres cresce e nós precisamos observar isso. E, em contrapartida, precisaremos ver como as pessoas estão vivendo longe e vivendo sem querer saber de Deus. Você já ouviu certo essa frase que é bem antiga, né? Não é nova, mas ela se faz presente nos dias de hoje. O meu Deus é o meu dinheiro. Então, eu que não trabalhe para ver, eu que não me esforço, que me levante cedo para ir correr atrás do meu ganha-pão para ver se essa tal de religião vai me ajudar. As pessoas começam a viver a sua vida sem Deus. E com isso, né, com essa insensibilidade a Deus, o que diz Jesus em Mateus 24, né, essas duas grandes observações, as pessoas estão sendo privadas e elas vão perder a grande oportunidade, né, que os eleitos terão. Essas pessoas são como aquelas pessoas que
trancadas na nave lá do programa do Silvio Santos, dizem, sim, eu troco, né, sem saber que está trocando um grande presente, uma máquina de lavar, uma geladeira, trocando por uma esponja, né, uma palha de aço. E elas estão achando que está tudo bem ter aquela palha de aço, porque aquilo ali é maravilhoso. Né? É assim que as pessoas estão agindo hoje, né? Trocando a glória do porvir, trocando aquilo que Deus tem, que nós lemos aqui, né? O paraíso eterno, trocando por coisas fúteis nessa terra, coisas que vão se queimar, que vão perecer no fogo. Apocalipse 21 é a grande promessa que Deus tem para a sua igreja, para os seus eleitos, porque João tem a visão daquilo que eu e você tanto anseia e espera. Nós sabemos, meus irmãos, que vai passar esse coronavírus. E aqui eu não vou ser um desses teólogos liberais, né, imprudentes, que vai dizer, meus irmãos, fiquem tranquilos, esse coronavírus vai passar e vai melhorar. Não, o mundo não vai melhorar. O mundo não vai melhorar, não criemos essa expectativa de que há dias melhores virão. Não virão. Que quando se aproximar a vinda de Jesus, os sinais que Jesus deixou é sinais de que esse mundo vai sempre piorar. Né? Por causa disso, teologias caíram por terra dizendo que o mundo ia melhorar, e aí veio 2 guerras mundiais e acabou com todos aqueles sonhos e projetos. Então, ainda que, e a certeza que esse mundo vai piorar, mas ainda que ele piore, e venham coisas muito maiores do que isso que nós estamos presenciando, para nós, os eleitos de Deus, há uma promessa relatada nas Escrituras que João, o último apóstolo vivo, viu e contemplou de uma forma maravilhosa. João viu a Nova Jerusalém, a cidade santa, né, preparada para quem? Para os eleitos de Deus. Ele diz isso nesses 3 primeiros versículos. Ele viu novos céus, viu nova terra, porque os primeiros céus, né, o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, já era coisa do passado, e o mar já não existia, de uma forma simbólica, ok, mas ele está dizendo, ó, as coisas terrenas se passaram, o que tem aqui agora são coisas novas preparadas por Deus para os seus eleitos. E o que o João viu a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu de uma forma gloriosa, ela descia da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido, né? E aqui os irmãos casados sabem como foi aquele dia em que você estava lá no altar esperando as portas da igreja. Ela veio toda linda, vestida de branco, toda adornada, toda preparada para aquele grande dia. Ela se preparou a semana, se preparou aquele dia inteirinho, né? Você foi até impedido de ver, né? de vê-la, né? Porque ela estava se preparando para ser recebida por você. E quando ela entrou naquele corredor, né? Quando entrou, abriu as portas e ela pôde entrar, e você contemplou a beleza, né? Porque ela foi preparada para isso. A igreja do Senhor é a noiva que está sendo preparada. E agora, a nova Jerusalém, que está pronta para a igreja de Jesus, a igreja preparada, a noiva do Senhor, né? E ela foi adornada, preparada para o seu marido, o Senhor. E aí João diz que ele ouviu uma forte voz que vinha do trono de Deus, dizendo, agora eis o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Então, nessa cidade santa que Deus preparou, neste lugar maravilhoso que Deus preparou para a sua noiva, é um local que nós não podemos imaginar, meus irmãos. Porque aqui é simbólico, né? É um texto simbólico, então não podemos imaginar que, por exemplo, as ruas são de ouro. Ouro nós temos aqui, são de prata. Prata nós temos aqui, cristal nós temos aqui. Então, são coisas que nós já presenciamos e sabemos o valor que isso tem. Mas imagine algo muito mais sublime do que isso. É o que Deus preparou para a sua igreja. E esta promessa se cumprirá na vida dos eleitos. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo também, e João se lembra muito bem disso aqui, porque o próprio Jesus, quando estava entre os discípulos, ele prometeu isso. Quando estava se aproximando da sua morte, ele consola os seus discípulos num dos textos mais lindos das Escrituras, né? Um dos textos que quando eu leio, eu fico imaginando como foi os discípulos ouvirem esse texto de João 14, onde Jesus consola os seus discípulos com as seguintes palavras: não se turbe o vosso coração,
credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós. E aonde quer que eu vá, eu vos levarei também. Ele resume dizendo que levará os discípulos para onde ele está. Essa morada foi preparada. E o próprio João tem essa visão dessas moradas, dessa casa, desse reino preparado para nós. Sempre quis para nós está reservado. Não é esta vida corruptível, esta vida de sofrimento, esta vida onde nós nos decepcionamos com governos humanos, onde nós não temos para onde olhar, não temos no que nos amparar, porque não há salvação fora de Cristo. Já tentaram com outros projetos tentar arrumar salvação em outro meio, mas não há salvação fora de Cristo. Então, João tem essa visão gloriosa daquilo que foi prometido lá atrás para os discípulos, a Nova Jerusalém. E nessa cidade, meus irmãos, é que eu quero finalizar com uma palavra que deveria ser lida por nós, deveria ser entendida por nós como uma riqueza profunda da parte de Deus para nós. Por quê? Muitas pessoas hoje estão sofrendo por entes queridos. Nós temos na nossa igreja vários problemas, pessoas que estão sofrendo de enfermidades, pessoas que estão contaminadas pelo Covid, pais que estão procurando seus filhos que estão seu filho que está sumido, né? Outras pessoas que padecem de outras enfermidades, problemas financeiros. E o texto de Apocalipse 4, do capítulo 21, diz algo glorioso, que eu te aconselho, meu irmão, minha irmã, no dia em que você estiver triste, no dia em que você estiver desiludido dessa vida, no dia que você achar que nada está dando certo, claro, as Escrituras estão cheias de palavras de consolo, mas um consolo que eu tenho me amparado e tenho trazido como um texto áureo para mim, é esse trecho do versículo 4 do capítulo 21, onde diz que quando essa cidade for vista pelos seus discípulos, né, Jesus diz que ele, né, enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, ou seja, porque todas as coisas já passaram. Jesus Cristo eliminará da vida dos eleitos qualquer tipo de coisa que os faça sofrer. Não teremos mais dor, não sofreremos mais, as nossas lágrimas serão enxugadas pelo próprio Deus. Nada nos fará sofrer. Não há enfermidade, não há político indecente, não há nada que possa roubar a alegria do eleito, roubar a comunhão para com Deus. Esse dia, meus irmãos, chegará e não tardará. Segundo o profeta no Antigo Testamento, diz que faltava um pouquinho de tempo. Esse dia está se aproximando para aqueles que estão ansiosos pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu disse hoje de manhã para a nossa congregação, e quero repetir aqui e assim encerrar essa parte do nosso devocional. Crie os seus planos para pós-pandemia, não há problema nenhum. Após a pandemia, nós queremos abraçar pessoas, nós queremos ir aos parques, ir aos cinemas, nós queremos ir nas igrejas, se possível, todos os dias, porque estamos morrendo de saudade da igreja física, estamos com saudade dos irmãos, queremos visitar nossos familiares, queremos procurar emprego para quem está desempregado, queremos viajar, queremos fazer um monte de coisa. Faça tudo isso, mas faça tudo isso com Deus. Porque uma das marcas do retorno de Cristo é a insensibilidade, é fazer todas essas coisas sem a presença de Deus. Uma das frases que acompanhava os nossos irmãos no passado, e isso ficou gravado para muitos deles, é se Deus quiser. Tudo que eles iam fazer, eles iam assim, se Deus quiser. E ficou até para os dias de hoje como herança daqueles irmãos do passado. Você vai trabalhar amanhã? Vou, se Deus quiser. Você vai na academia amanhã? Vou, se Deus quiser. E isso ficou marcado e parece que virou um clichê, parece que é algo sem significado, mas tem um significado profundo nisso. Leve Deus para os seus projetos, leve Deus para a sua vida. Né? Nossa relação com o Senhor não se limita a este momento que nós estamos fazendo de culto aqui, e nem no momento físico, quando voltar os cultos.
A nossa comunhão com Deus deve ser em todo momento, porque aquilo que Jesus diz quando ele se refere ao trabalhador, que dois estarão no campo, um será tomado, um será deixado e o outro será tomado, significa que metade das pessoas ou uma parte das pessoas estarão com a sua mente na terra, preocupado com as coisas dessa vida, mas o outro estará com seu coração no céu, esperando o retorno glorioso do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor continue, através do seu Espírito Santo, aquecendo o nosso coração para este grande dia que pode ser hoje. Tá? E louvado seja Deus se for hoje, né? Porque nós iremos para a nossa verdadeira pátria, iremos para o local onde eu estou ansioso para ir, onde eu estou ansioso para ver os meus irmãos, ver familiares, ver pessoas que me influenciaram espiritualmente, ver pessoas que deixaram um legado grande aqui na terra e encontrar com o nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando, meus irmãos. Amém. Amém, graças a Deus. Senhora por nós, Samuel. Sim, oremos então, irmãos. Senhor, louvado seja o teu santo nome, Pai. Louvado seja o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de louvor. Só o Senhor é digno de ser adorado. E assim como foi lido nessa noite, Senhor, onde os anciãos cantavam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a tua igreja também, Senhor, ainda proclama este cântico porque ela reconhece o teu senhorio. Ela reconhece, Senhor, os teus feitos. E ela te louva, Senhor, porque sabe e reconhece os feitos do Senhor, o quanto o Senhor tem agido na nossa vida, na nossa família, o quanto o Senhor tem nos protegido, Senhor, e tem nos guardado, e o quanto o Senhor tem nos amparado nesses dias difíceis em que vivemos. A tua igreja te adora, Senhor, porque reconhece a tua soberania, reconhece o teu senhorio, reconhece que não há outro Deus senão o Senhor. Ainda que os homens apresentam deuses, Senhor, eles são falíveis, eles estão encaixados naquela palavra que o salmista tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, mãos, mas não apalpam, e nem seus pés podem o levar a local algum. Mas o nosso Deus está no céu. A tua palavra diz que as tuas mãos não estão encolhidas para que não nos possa amparar, e nem os teus ouvidos agravados para que não nos possam ouvir. O Senhor tem o seu olhar sobre a tua igreja. Por isso que o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus que se relaciona. Obrigado, Senhor, por este momento tão precioso, momento de cultuar, ainda que à distância, Senhor, ainda que separados pelo distanciamento, mas, Senhor, também aproveitamos esse momento para refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta e também o quanto, Senhor, temos valorizado o culto presencial. Nos ajude a aprender neste momento, Pai, que esse momento não seja somente um momento de sofrimento, mas que seja um momento de aprendizado individual para cada um de nós. Continua abençoando os nossos irmãos, Senhor, ali da Bahia, igreja a qual o Senhor levantou para proclamar o Evangelho, para dizer que só o Senhor é Deus. Continua abençoando a vida de cada presbítero, do pastor Adonias, de cada irmão e irmã que compõe, Senhor, esta igreja. Que o teu glorificado através de cada um deles, Pai. E um dia, Senhor, as barreiras não nos separarão mais. Um dia nos encontraremos nos céus para, num canto só, Senhor, numa igreja una, celebrar que só o Senhor é Deus e que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, amém. Graças a